Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa, este é o canal Viva a EBD. Espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus, em nome do Senhor Jesus. Este é um vídeo curto, onde estaremos focando um dos assuntos principais que será abordado na lição da Escola Bíblica Dominical deste próximo final de semana. A lição número 9 da revista Alternativa tem como tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Denominamos esse vídeo curto de Foco no Ponto. Queremos focar nesse momento a importância e o poder da união, baseado em 4 textos bíblicos que poderão servir de auxílio para a preparação da sua aula. O primeiro texto que vamos abordar é Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 8. Trata-se do episódio da Torre de Babel. Embora seja um texto que expresse, que demonstra a rebeldia do homem contra Deus, daquele texto nós podemos extrair uma lição maravilhosa em relação ao poder e à importância da união. Vamos então ao texto. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Perceba que, nesse texto, é revelado que o povo daquela época, eles estavam unidos em torno de uma só linguagem. Todos estavam compreendendo a linguagem, as expressões vocálicas um do outro. E isso contribuía para que houvesse uma unidade de propósito. O texto sagrado diz, no versículo 3 e 4, que eles tinham um propósito em comum, de construir uma cidade, construir uma torre, para que não fossem espalhados sobre a terra. Isso pareceu mal aos olhos do Senhor. E o texto sagrado diz no versículo 5 que o Senhor desceu para ver o que os homens estavam fazendo. No versículo 6 nós temos uma expressão do próprio Deus que mostra a importância e o poder que tem a união. Versículo 6 diz o seguinte: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, estão unidos, e todos têm uma mesma língua. A união estava em torno da língua que falava, o que era única. E isto é o que começam a fazer. Agora note essa expressão. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Perceba, meu querido, que havia união naquele grupo de pessoas. E o Senhor disse que por eles estarem unidos, não haveria restrição para o que eles intentassem fazer. Esse texto mostra claramente o poder e a importância que tem a união. Embora estejamos extraindo essa lição de um texto onde existe o espírito de rebeldia contra o Senhor. Nós vamos perceber que no versículo número 6, ou melhor, versículos 7 e 8, o Senhor confunde as línguas daqueles homens, o que faz com que a união entre eles seja quebrada e automaticamente os seus intentos são colocados por terra. Mais uma vez, nós podemos ver que quando existe união, os objetivos em comum de um determinado grupo de pessoas será muito mais fácil ser alcançado. Porém, quando essa união é quebrada, os propósitos caem por terra. Isso nos leva ao segundo texto que queremos meditar nessa hora.
Mateus capítulo 12, versículo 25, nós temos um outro texto que mostra como a união é importante e como a união tem o poder de abençoar grupos, famílias, pessoas que vivem unidas. O texto de Mateus capítulo 12, versículo 25, no seu contexto, vemos Jesus expulsando demônios de um homem que era cego e mudo. Quando os fariseus ouviram a multidão chamando Jesus de filho de Davi, os fariseus murmuraram entre si, dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Versículo 25 diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida entre si não subsistirá. Esse texto mostra a grandeza da importância que tem a união. O próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso mestre amado, ele acaba de dizer aqui nesse texto para nós que aonde não existe união, ou seja, no grupo de pessoas, seja família, seja igreja, em que não existe a união, este grupo está fadado ao fracasso, está fadado a ser destituído, a ser destruído. No versículo número 6, a palavra de Deus diz: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Existe uma lição muito interessante aqui nesse versículo. Note que a união ela é tão importante, mas tão importante, que nas palavras de Jesus nós podemos entender que até no reino das trevas, no reino de Satanás, existe uma certa união. Eles trabalham em um só propósito. É exatamente o que nós podemos aprender com Jesus nesse texto. Vamos ao Salmo 133, onde nós temos uma lição maravilhosa também sobre a união. O texto do Salmo 133 é muito conhecido. Diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Este salmo é riquíssimo na sua simples interpretação. Talvez haja outras interpretações, mas como nós podemos aprender sobre o poder e a importância da união neste salmo? Note que o autor, o salmista, está comparando a união, a convivência em união, a convivência em unidade do povo de Deus com o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Aquele óleo, ele desce naturalmente por suas vestes, por sua barba, por suas vestes, porque a gravidade faz com que o óleo que é derramado sobre a cabeça naturalmente desça. Ele compara também com o orvalho de Hermon, que no seu cume, por ser o monte mais alto daquela região, está sempre branquinho, cheio de nevoeiro. E essa neve, ela se derrete, transforma-se em água e desce naquele monte Hermon, abençoando tudo o que encontra pela frente. E aí o salmista diz que ali, aonde há união, o Senhor ordena a bênção. Ou seja, assim como o óleo derramado na cabeça de Arão desce naturalmente, assim como o orvalho do Hermon também desce naturalmente, onde existe união, naturalmente existe a bênção de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a nossa família,
para que possamos deixar que o Senhor promova a união entre nós e certamente ali o Senhor ordenará a bênção. O último texto que nós queremos ler é o texto de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Ali o Senhor está orando ao Pai. É a chamada oração sacerdotal. O Senhor, no capítulo 17 de João, ora por si mesmo, ora pelos seus discípulos e também ora por nós, que fazemos parte da igreja do século 21. Note o versículo 20. Diz a palavra de Deus: E não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aqui estamos inclusos eu e você. Versículo 21 diz o seguinte: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Muitas lições nós podemos tirar desse texto, mas o que eu quero chamar a atenção é para o grau de união que o Senhor espera da sua igreja. O grau de união que o Senhor espera daquele grupo de pessoas que nasceram de novo, que foram redimidos pelo seu sangue. Ele diz aqui, ele ora ao Pai para que a união da igreja, para que a união entre os membros da sua igreja seja uma união tal como ele está unido com o Pai. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu estremeço. Como nós precisamos melhorar no quesito união. Mas que Deus nos abençoe e que depois dessa aula nós possamos meditar, nós possamos guardar a palavra, nós possamos praticar, ser uma igreja mais unida e certamente seremos uma igreja mais poderosa, mais abençoada, em nome do Senhor Jesus. Se você acha que esse vídeo pode contribuir para a sua aula, eu peço que você deixe um like para esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também compartilhe este vídeo com outros professores. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome de Jesus.